Salve, escalados, beleza? Aqui quem vos fala é o Wesley Guilherme. Estamos em mais um Escalados Futebol Clube barra Santos Futebol Clube, o glorioso alvinegro praiano. Antes de começar o vídeo, Kleber, respeita, tá, filho? Respeita, tá? Já foi, subiu. Ó pra você aqui, ó. Agora vamos falar de Santos Futebol Clube. Esse é assunto para segunda-feira. Segunda-feira aqui, ó. Segunda-feira é aqui, ó. Vamos falar de Santos Futebol Clube. Santos que essa semana teve o jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, né? Santos venceu de 2-1 de virada. Agradecer ao Yuri. Muito obrigado, Yuri. Você saiu do Santos, mas o Santos não sai de você, né, velho? Nossa, você tinha que fazer isso por nós, cara. Você tinha que fazer isso por nós. Yuri aí que ajudou a gente com aquela expulsão maravilhosa, maravilhosa. E o Santos conseguiu virar, porque eu não sei, sendo bem sincero, que se não há aquela expulsão, se o Santos conseguiria virar contra o time do Juventude, viu? Primeiro tempo muito fraco. Johan Júlio errando tudo que tentava. Tudo. Errou tudo o Johan Júlio. Segundo tempo, ele deu uma melhorada, né? Depois da expulsão, né? A expulsão foi bem no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos já voltou um pouco mais ligado no jogo, buscando mais. Conseguimos a virada, né, com o gol do Bauerman e depois do Marcos Leonardo. Esse moleque é iluminado, velho. O moleque é iluminado. E o Ângelo, nossa senhora. Os dois juntos em campo é gol do Santos. É meio gol do Santos, velho. Os dois estando em campo é meio gol do Santos. E a jogada, o Michael, quer dizer, deu aquele. Cara, foi tipo a jogada do gol, aquele pulo que ele dá no meio campo pra dominar essa bola, velho. E depois o gol é para fechar o caixão, para fechar o caixão. A garotada do Santos sempre salvando. Se tudo der certo aí, Ângelo e Marcos Leonardo são a próxima dupla de garotos aí, igual Diego e Robinho, Ganso e Neymar. Quem sabe aí os dois consigam trilhar um caminho aí e deixar o Santos de novo num patamar que lhe propencia buscar títulos e não ficar sofrendo contra o rebaixamento. Torcer para que eles fiquem bastante tempo no Santos, para que eles consigam uma sequência de jogos, porque o Marcos Leonardo está sendo convocado agora para seleções de base, foi suspenso agora de 3 jogos no começo aí da Sul-Americana, o Ângelo acabou de vir de uma contusão, então a gente tem que torcer para que eles consigam ficar o máximo de tempo possível jogando junto, para que eles ganhem aquele famoso conjunto, né? Para ter aquela leitura de saber onde está onde está o outro, fazer tabela, um ajudar o outro a fazer o gol, que no caso é o Ângelo ajudando o Marcos Leonardo, e que o Santos consiga aí, dentro dessa dupla aí, melhorar o seu futebol e que outros jogadores também ganhem confiança dentro disso, né, dentro da melhoria dos dois, que outros jogadores ganham confiança. E o caso de, o Madison já jogava muita bola na época do Ganso e do Neymar, mas é um jogador que foi colocado junto ali e desempenhou muito bem. Zé Eduardo, que muitos falam que era mediano, mas naquele time ali era um time muito bom, então ele conseguia desempenhar melhor. Então, quando você tem um time muito bom, outras peças que poderiam ser peças medianas conseguem ser peças boas e ajudam o time a desempenhar o futebol melhor. Isso combinado com o senhor Fabian Bustos, né? Porque de novo começou com uma formação que não ajudava o time do Santos. O time do Santos não conseguiu desenvolver no primeiro tempo, né? Após as substituições no segundo tempo foi quando o Santos começou a melhorar, junto também com a expulsão do Yuri, que foi bem preponderante para essa melhora do Santos, né? A gente espera que esses 3 pontos fora de casa façam com que o Santos melhore o seu desempenho fora de casa. O Santos vinha batalhando para conseguir uma vitória fora da Vila Belmiro, batendo na trave contra São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, porém contra o Juventude conseguiu sua vitória, né? Juventude que também não é um time excepcional, é um time que vai brigar contra rebaixamento dentro desse campeonato brasileiro, mas a gente espera que
que essa vitória sirva para que o time do Santos ganhe mais confiança, para que o Fábio Bustos consiga entender quem é o melhor time, quais são os melhores jogadores para que você possa usar fora do território da Vila Belmiro e o Santos consiga buscar vitórias dentro do Campeonato Brasileiro fora de casa, né? Porque jogamos melhor contra o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro e saímos com empates. Contra o Atlético Mineiro, a gente, mesmo com um jogador a menos, correu atrás do resultado, fizemos um gol, tivemos a oportunidade de fazer o segundo, grande participação do Everson. Everson foi... cara, tá lá para isso, eu falei na segunda-feira na live, né? Tá lá para isso, vai ficar nervoso com o Everson porque ele fez uma baita defesa contra o Santos. Cara, é o papel dele, é pago pelo Atlético Mineiro para fazer grandes defesas, para ajudar o time. Então, quando isso acontece, não tem que ficar nervoso. Realmente você fica na hora ali, porque o seu time teve a oportunidade de fazer um gol. Porém, cara, o papel do goleiro adversário é não deixar o adversário fazer, que é a mesma coisa que o João Paulo faz com a gente. Quantos e quantos adversários não saíram nervosos aí contra o Santos porque tiveram oportunidade de fazer gol e tinha lá o João Paulo para salvar o Santos. Então, são coisas do futebol, coisas que acontecem. Então, cara, espero que o Santos melhore nesse final, do meio pro fim agora do final do primeiro turno, né? O Santos que vai ter agora na Copa do Brasil 2 confrontos contra o Corinthians que vão ser duríssimos, né? Clássico, né? Não tem o que falar, qualquer um pode passar. A gente, logicamente, torce pelo Santos, né? Que o Santos elimine o Corinthians, entendeu? É outro empate aí entre eu e Kleber Moraes. Vamos ver aí quais dos times vão passar. O time do Corinthians é um time tá mais estruturado que o Santos, né? Tem jogadores de qualidade, porém a idade também conta. O Santos tem um elenco mais jovem do que o time do Corinthians, então a questão física pode ser algo diferencial para o Santos nesses jogos, né? A gente espera que o time do Santos melhore daqui até lá, consiga fazer um bom jogo contra o Corinthians no Itaquera. Se for perder, seja como está sendo no ano, por uma derrota mínima de 1 gol de diferença, para conseguir recuperar, né? Se conseguir recuperar, tomara que consiga, e a gente consiga fazer um bom jogo na Vila Belmiro e acontecer como aconteceu com o Curitiba. Perdeu pelo placar mínimo fora de casa e dentro da Vila conseguiu fazer um resultado com mais de 2 gols e passar do Curitiba. Então a gente espera que esses jogos contra o Corinthians, se for para acontecer uma derrota no Itaquerão que seja de 1 gol de diferença, que na Vila Belmiro o Santos consiga impor o seu futebol e eliminar o time do Corinthians e passar para a fase final da Copa do Brasil. No entanto, era mais isso, né? Hoje foi um vídeo mais curto, não tinha muito o que falar sobre Santos e Juventude. Depois do gol do Marcos Leonardo, eu parei de assistir o jogo, eu fiquei nervoso com o jogo, não quis nem olhar, porque o Santos é dono de fazer um gol à frente do adversário e abdicar do jogo e acabar tomando gol de empate. Então, cara, eu já fiquei nervoso depois do gol do Marcos Leonardo. Teve um lance que o Kleber trouxe na semana aí, que falou que um apresentador aí da Band, que é torcedora do Internacional e adora ficar cutucando, falando mal do Santos, adora, nossa, é o esporte dela falar mal do Santos. Então, tanto que eu mesmo, não gosto de ficar fazendo polêmica, mas eu mesmo não gosto de assistir o programa apresentado por ela por causa disso. Há poucos anos atrás, ela fez uma piada de muito mau gosto contra o Santos, tentando apequenar o Santos. E, cara, tem piadas e piadas. Tem pessoas que apresentam o programa junto com ela, que fazem piadas contra o Santos. E, cara, de boa. Eu gosto de assistir programas igual o Estádio 97. Assisto bastante, hoje em dia dá pra assistir, tá no YouTube. Eu via bastante desde quando eu sou criança. Meu pai sempre adorou, então sempre assisti. Eu ouvi junto, né, na época do rádio, e hoje em dia assistindo pelo YouTube. E, cara, eles brincam com todo mundo lá. Eles brincam com todo mundo lá e eu nunca, nunca levei nada daquilo pro coração. Mas tem brincadeiras e brincadeiras, tem coisas que você vê que é meio que maldade, sabe? Que a pessoa não tem o tato pra brincadeira e quando ela brinca, ela ultrapassa o ponto, ela é maldosa, entendeu? Então, ultrapassou vários santistas tiveram a mesma interpretação daquilo, tanto que vários santistas hoje que eu converso mesmo, que eu
de grupos santistas que eu vejo que não assistem aquele programa, a não ser quando o time dela perde, e aí o pessoal assiste para ver como vai ser a zoeira, e é isso, entendeu? Então, falou que ela colocou que quando o VAR, né, palavras, né, quando o VAR ajuda, ninguém reclama. Cara, é só você pegar o Campeonato Brasileiro aí. Quem não tá falando que o VAR tá prejudicando o Santos? Todo mundo aí, e o VAR como um todo, tá prejudicando vários times aí, mas prejudicou muito o Santos. Tá? Não tive acesso como eu falei, eu parei de assistir o jogo no final, depois do gol do Marcos Leonardo, não tive acesso ao lance que foi falado, que ela usou como um álibi, né? Falou do lance e usou como um álibi, falando que o lance que o Juventude reclamou de pênalti, que foi revisado pelo VAR e foi visto que não foi dado pênalti. Eu não consegui ter acesso às imagens. Fui, procurei em páginas, procurei YouTube, procurei em vários lugares, não tive acesso ao lance do pênalti reclamado, né? Entrei em todas as páginas de Juventude, no Facebook, no Instagram, no Twitter, fui nas páginas para ver se a torcida tava falando do lance. Cara, eu olhei mesmo, porque eu falei, eu não quero ser injusto, eu não quero chegar aqui e falar, pô, o Santos foi beneficiado pelo VAR hoje e nós ganhamos. Se o Santos for realmente beneficiado, eu vou ser o primeiro a chegar aqui no programa, na live de segunda-feira, toda segunda, 10 horas da noite, vou chegar na live e falar, pô, o Santos foi beneficiado nesse jogo. Houve um erro de arbitragem, o Santos foi beneficiado. Então eu quero ter acesso aos lances para poder saber se o Santos foi beneficiado ou não. Não tive acesso, então peço desculpa por não poder dar uma análise mais profunda desse lance, que segundo o Kleber me trouxe, a apresentadora reclamou, falando que o Santos foi beneficiado pela arbitragem nesse lance, reclamado pelo Juventude. Porém, fui em todas as páginas, cara. Eu fui em todas as páginas. Não tinham 2. E eu vi, cara, eu te juro, mais de 100 comentários. Eu desci, eu procurei, tinha uns 2 falando desse lance, mas tipo, não estavam reclamando do pênalti em si, eles estavam reclamando mais do time, do desempenho do time, e só falaram do lance, mas não pediram pênalti. Falaram, o VAR foi analisar e não deram. Falaram isso. Não foi, ninguém falou, foi roubado, não tinha ninguém falando e torcedores do Juventude, ninguém falando que que o Santos foi beneficiado pelo VAR. Eles entenderam a expulsão do Yuri, realmente entenderam. Questionaram também, porque falaram que tiveram outros lances a favor do Juventude, de outros clubes, que a entrada foi basicamente igual e que o juiz não deu vermelho, tá? Mas isso cai naquilo que eu falei pro Kleber no último jogo. O Santos também teve um jogador expulso, que eu, Wesley, interpretei como vermelho, e o Kleber não daria vermelho. Então, como eu falei, naquele jogo eu não iria reclamar, nesse lance o juiz poderia tanto dar como não dar. Então, tipo, não foi vou roubar para o Santos. Não foi, cara, porque o lance ali foi bem, a entrada mesmo. Eu mostrei a foto pro Kleber, pros meninos da entrada. O Yuri realmente, ele dá o carrinho, ele pega o tornozelo do Júlio. Ele pega. A foto tá aí, se vocês quiserem depois procura lá o lance, vai ter um lance para vocês verem. Esse lance eu consegui, esse lance tá lá, do carrinho do Yuri. Ele dá o carrinho, ele pega o Johan. Então o juiz poderia tanto olhar no VAR e entender que realmente foi para amarelo, ou poderia dar o vermelho também. Esse lance, como eu falei, ele é bem interpretativo e qualquer uma das duas estaria de bom tamanho. Então não foi um lance que eu ia olhar e falar, porra, o Santos foi beneficiado. Ao contrário do jogo contra o Ceará. O jogo contra o Ceará, a expulsão, na minha opinião, o Santos foi beneficiado, porque qualquer expulsão beneficia o outro time, mas eu entendi que o jogador do Ceará não merecia ser expulso naquele lance. Kleber concordou comigo, o Alessandro e o Adriano também concordaram que o jogador do Ceará não merecia ser expulso, e ele só foi porque o juiz tinha tirado um gol legal do Santos minutos atrás da expulsão. Então foi teoricamente uma compensação. Então foram 2 erros, o gol retirado e a expulsão, cara, sabe? Então naquele lance para mim não merecia, e nos outros 2 merecia. O jogador do Santos, Lucas Pires, merecia ser expulso no jogo contra o Atlético Mineiro, na minha opinião.
E nesse jogo o Yuri poderia ter tomado o vermelho tranquilamente por causa da entrada dele. Então, são lances que realmente não há ali, tipo, falar, meu, foi um erro crasso da arbitragem, como vem acontecendo com o Santos. Então, quando ela fala esse tipo de coisa, ela tenta tirar toda a credibilidade das reclamações do Santos, que são reclamações realmente críveis, são reclamações de realmente de erros de arbitragem mesmo, que todo mundo olhou e todo mundo concordou. Não é somente. E aí, por causa que o Santos tinha jogado com o time dela e um gol do Barman foi. Nossa, foi muito mal anulado por toda a mídia falando. Todo mundo falou que o gol foi muito mal anulado. Entendeu? E aí ela se sente no direito de quando o Santos tem um lance interpretativo no outro jogo que nem a própria torcida do Juventude está reclamando. Ela quer tomar essa pauta para poder falar que o lance do Inter descredenciar o Santos de ter reclamado daquele lance do Inter. De falar, o Santos está sendo beneficiado também. Não é só eu contra o Santos. Está sendo beneficiado aonde? Se não fossem erros crassos da arbitragem, o Santos estaria hoje aí junto com o Corinthians. Junto com o Corinthians, Vamos ver. Não, teria passado do Corinthians. O Santos teria hoje 22 pontos. Tá com 17. São 23 pontos. O Santos estaria com 23 pontos hoje no Campeonato Brasileiro. Se não fosse os erros da arbitragem contra o Santos. O Santos teria passado o Corinthians. O Santos seria hoje o segundo colocado do campeonato. Eu não sei direito a pontuação do Palmeiras, mas acho que o Palmeiras nem tava. O Palmeiras tá com 22 e 23. O Corinthians tá com 21. O Santos estaria hoje em primeiro aí do Campeonato Brasileiro, primeiro ou segundo no máximo. Estaria os 4 primeiros de São Paulo lá. Os 4 de São Paulo lá, brigando pela liderança do campeonato. Não só o Santos lá embaixo, e aí todo mundo falando, o trio de ferro daqui de São Paulo, brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, entendeu? Negligenciando que se o Santos não fosse prejudicado pela arbitragem, estaria lá em cima também, estaria brigando junto com eles. E um time fraco, tá? O time do Santos fraco, o time do Santos joga mal. Não tô falando que, olha, só porque a arbitragem errou, o Santos tá mal. Não, o Santos tá mal também pelas pernas dele. Tem jogos que o Santos jogou muito mal. E poderia ter buscado resultados melhores se jogasse melhor. Mas mesmo quando o Santos não tá bem no jogo, há erros de arbitragem que... Pô, o Santos e Fluminense é o jogo mais é o melhor para dar exemplo. O Santos foi muito mal, foi horroroso o jogo do Santos. O Santos abdicou do jogo naquele jogo, tanto que foi chamado de ninguém aí por um jornalista aí, por um comentarista aí, chamou o Santos de ninguém. E mesmo assim o Santos, se não fosse um erro de arbitragem, poderia ter saído com a vitória. Porque por causa do pênalti no ângulo. Então, o maior exemplo é esse jogo. Então, cara, mesmo o Santos jogando mal, mesmo o Santos não vindo bem, erros de arbitragem prejudicam. Então, quando você tenta descredenciar um erro de arbitragem, descredenciar toda as reclamações que são realmente reclamações que realmente aconteceram, não é tipo um achismo, não é só a torcida do Santos. Outras torcidas estão vendo isso. Eu tenho amigos palmeirenses, tenho amigos corintianos, tenho amigos são paulinos, tenho amigos flamenguistas. E todos eles estão olhando e estão falando, caralho, realmente. Desculpa o palavrão, galera. Estão falando, realmente, o Santos foi prejudicado nesse lance aqui, cara. Foi muito pênalti. Ou não foi pênalti. Ou, cara, o gol tá muito legal. Só que o lance do Powerman foi um lance muito utilizado para realmente comprovar que o Santos está sendo prejudicado pela arbitragem. E aí, só porque esse lance beneficiou o time dela, aí ela se acha no direito de agora ficar atacando o Santos a cada lance de arbitragem que for um lance normal, mas que for a favor do Santos. Então, cara, não faz isso, velho. Não faz isso. Não usa sua voz, porque você tem muita voz para fazer umas coisas dessas. Seu time foi beneficiado contra o Santos. Não é porque você é extremista, é clubista demais para entender isso, para olhar isso e falar, não, realmente, o lance ali foi gol normal do Barman. Tá? Ele não tava em posição legal. Porque isso pode virar, pode acontecer contra você depois. E aí, qual é a moral que você vai ter para falar, não, estão roubando ou estão errando muito contra o meu time? Sendo que quando acontece a favor, você... E o lance crasso, né? O lance crasso, erro crasso. Quando acontece a favor, você simplesmente, E aí? Então não vai por esse caminho não, que é um caminho muito mal feito. Beleza, galera? 19 minutos, né? Não queria falar tanto assim de arbitragem hoje, queria mais focar no jogo do Santos mesmo. Porém, aconteceram essas coisas aí que estão falando que o Santos foi beneficiado contra o Juventude. Cara, o lance da expulsão, como eu expliquei para vocês, na minha opinião, o juiz poderia ter dado vermelho pela entrada do
do Yuri, que, cara, todo mundo que for ver, só você olhar, não preciso falar, olha lá, tem a imagem lá, você vai ver. Procura minimamente no Twitter, vai lá, joga lá o Yuri, cartão vermelho, ou expulsão do jogador de Juventude, uma coisa assim. Sempre vai ter alguém comentando e a imagem. Só você assistir, só você ver, que você vai ver que foi realmente uma entrada, que o juiz poderia ter dado vermelho. O lance do pênalti eu busquei muito, 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 não achei. Então não vou poder me aprofundar nesse lance. Se realmente houve um erro crasso da arbitragem contra o Santos, acredito eu que já estaria noticiado em várias mídias, já teria noticiado para falar, o Santos está reclamando, mas ó, foi beneficiado aqui. Acho eu que aconteceria isso mais tranquilamente, mas por estar sendo um lance que ninguém está falando que eu não estou vendo em lugar nenhum, até a própria torcida do Juventude não está cobrando erro de arbitragem nesse lance, acredito eu que não foi um lance tão crasso assim de erro de arbitragem, mas é só um achismo, tá? O lance mesmo em si eu não vi, então fica meu pedido de desculpa por não me aprofundar mais nesse lance. Como eu falei, depois do gol do Marcos Leonardo, eu parei de assistir porque eu sabia que o Santos ia recuar de novo e tinha a chance do Santos sofrer um empate mesmo com um jogador a mais. Então, para não passar nervoso, eu não assisti, eu ia ver só os melhores lances do gol para frente, mas o restante do jogo eu consegui assistir. Então, como eu falei, o Santos foi muito fraco no primeiro tempo, a expulsão ajudou muito o time do Santos a melhorar, as substituições também, né? Porque começou muito errado o time do Fábio. Ele de novo está insistindo em jogadores que não estão rendendo, de novo ele está fazendo formações que não fazem com que o Santos consigam ter uma posse de bola e atacar o adversário. Tanto que o time do Juventude, como eu falei, é um time que vai brigar pela zona de permanência do campeonato, que foi engolido pelo Corinthians na Neoquímica. Conseguiu jogar um primeiro tempo ali, onde saiu com a vitória, mas no final do primeiro tempo perdeu um jogador e isso prejudicou o Juventude no segundo tempo. Tá? E de novo, parabenizar aí o Marcos Leonardo e o Ângelo, que são dois garotos muito bons de bola e que podem ajudar muito o Santos nas próximas rodadas aí, se Deus quiser, mais que isso, ajudar o Santos a conquistar títulos daqui pra frente. Beleza, galera? Mais de 20 minutos aí de vídeo. Agradecer a todos vocês aí pela paciência, por sempre estar nos assistindo, sempre deixando o like, compartilhando nossos vídeos. Como eu falei, se não quiser ficar compartilhando com as pessoas, sabe? Ficar jogando direto para as pessoas ou em grupos, cara, compartilha no seu status. Caso você não queira ficar jogando para as pessoas, falar, pô, me sinto meio incômodo de ficar pegando os vídeos e compartilhando, jogando para todo mundo aí. Cara, joga no seu status. Quem quiser clicar lá, assiste a gente. A gente agradece, de coração mesmo, agradece por toda a ajuda que vocês nos dão, as visualizações, os likes, os compartilhamentos, agradecer mesmo de coração, muito, muito, muito obrigado mesmo a todos, um ótimo final de semana a todos, que o Santos consiga vencer o Red Bull Bragantino hoje, às 9 horas da noite, hoje sabadão, 9 horas da noite, tem Santos e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, a gente espera que com vitória do Santos, porque o Santos joga em casa hoje, a gente consiga vencer o time do Red Bull Bragantino. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de assistir a gente amanhã também na live. A live da manhã não, desculpa, tô esquecendo, é sábado. Segunda-feira, 10 horas da noite, a live, tá, do Escalados. Toda segunda-feira, 10 horas da noite. Alessandro Ribeiro na apresentação. Eu, Wesley Guilherme e Kleber Moraes nos comentários. Às vezes com participação do senhor Adriano Rosário, que sempre está aí nos ajudando com vinhetas, ajudando a gente com a moderação, ajudando a gente no que ele pode. Muito, muito obrigado mesmo, Drico, pela ajuda. Agradecer realmente a todos vocês que sempre estão lá no chat, sempre estão lá nos ajudando. Muito, muito obrigado mesmo. E Kleber, ó. Deu não, hein, pai? Deu não, hein? Eita! Ó. Falou, galera. É nóis.